Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Um grande prazer ter você por aqui para nós estudarmos mais uma vez a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos desta vez na terceira lição da nossa revista Betel. Uma lição muito preciosa que estamos estudando este trimestre e fala sobre a família, Família, um projeto estrutural, Um projeto de Deus, na verdade. Família, um projeto de Deus. Estrutural foi a primeira lição, que eu achei muito boa esta lição e aí ficou na memória. Mas o nome da revista é Família, um projeto de Deus. Quem escreveu ela foi o pastor Valdir. O pastor Valdir é um servo de Deus que serve a Deus lá na sede nacional do Ministério de Madureira, lá em Brasília. É pastor Valdir Alves, de Oliveira. Ele é pastor auxiliar naquela igreja e do seu livro, chamado Famílias Sólidas e Saudáveis, ele retirou essas 13 preciosas lições para nós estudarmos nesse trimestre. É um tema muito importante, o tema família, porque a família vem sendo bombardeada nos últimos anos fortemente. De todas as formas, a família vem sendo bombardeada a fim de ser destruída, desacreditada. Mas nós que temos a Bíblia como manual da família, nós estamos guardados em Cristo. Nós estamos guardados pelo poder da palavra de Deus. E isso é uma bênção para nossas vidas. Estamos direcionados e guardados por Deus na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Amém? E a lição de hoje, o tema dela é este: a Bíblia Sagrada como manual da família. O texto áureo diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. 1 Timóteo 5:8. A verdade aplicada, a Bíblia Sagrada é a maior referência de fé e conduta para o povo de Deus, inclusive quanto à formação e vivência familiar. Os objetivos da lição são 3. Os irmãos bem sabem que nós não abrimos mão do nosso objetivos, que é expor, destacar e mostrar. Expor os conselhos da Bíblia para o marido e mulher. Destacar que a Bíblia possui preceitos para seus filhos. Mostrar que a Bíblia traz ensinamentos para a família. Então, eu exponho, eu destaco e eu mostro, dentro do tema, que a Bíblia é o manual para a família. O texto de referência se encontra em Efésios capítulo 25, versículo 22 e 33. Colossenses 19, 20 e 21. Então vamos lá. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher, como a si mesmo. A mulher reverencie o seu marido. Colossenses 3, 19, 20 e 21. Vós, marido, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filho, obedecei em tudo vosso pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei vossos filhos, para que não percam o ânimo. Amém? Então vamos lá. Veja bem, esta lição ela vai falar desses 3 pontos importantes: a relação marido e mulher, a relação pais e filho, Então, aqui no nosso tópico 1, nós vamos destacar o manual Orienta Marido e Mulher. Mas antes, eu quero mostrar para você um dado muito interessante
acerca de casamentos que houve no ano de 2023. Vamos lá. Em 2023, segundo o site Boletim Classificador, houve mais de 814 mil casamentos. Foram registrados no Brasil somente em 2022. Veja números. Está lá no site Boletim Classificador. Se você depois quiser ir lá no site e terminar de ver, nós temos 814 mil casamentos que foram registrados no Brasil. Esse dado é o de 2022, porque se registra no ano seguinte. Esse ano ainda não encontrei os dados disponíveis, mas vamos lá. Seguindo. Quais os possíveis motivos do aumento do número de divórcio nos últimos anos? Veja só, mais de 1 milhão de divórcios aconteceram em 2022 para 2023. Então você vê que o casamento está perdendo para o divórcio. Ou seja, está acontecendo o casamento, mas alguma coisa está desfazendo esses casamentos. Alguma coisa não está dando sustentação a esses casamentos. O número de pessoas que desistem do casamento está bem maior do que o número de pessoas que se entregam a um projeto chamado família, formar família, casar-se. E eu tenho aqui um texto muito interessante que compensa a gente dar uma lida nele. Veja só, o aumento no registro do número de divórcios tem chamado a atenção nos últimos anos, em 2023, no Brasil. Foram contabilizados 1 milhão de divórcios extrajudiciais, aqueles realizados por meio de serviços de cartório, sem necessidade de um processo na justiça. Isso mostra uma mudança nas dinâmicas sociais, nas relações interpessoais. A pandemia contribuiu para esse aumento, mas a questão é bem mais ampla. A pressão econômica, desemprego e divisão de despesas são um dos fatores que contribuem com a tensão dos relacionamentos. A saúde financeira entre casais tem relação direta com a vida amorosa. Outro contexto importante para analisar é a relação das pessoas com as redes sociais e conectividade instantânea. O excesso desses meios de comunicação pode deixar o relacionamento mais frio, trazer comparações, perda de hábito do casal e também ciúmes. As redes sociais acabam fomentando a comparação do seu relacionamento com o de outras pessoas. Além disso, traz suspeita, que seu cônjuge está fazendo online. Pode fazer você se sentir desconfiado e inseguro. Conta o mentor de desenvolvimento pessoal, William Dumont. Esse texto é do William Dumont, é um professor de desenvolvimento, palestrante de desenvolvimento pessoal. A análise dele foi bem feita e eu quero concordar com ele em grau, número e gênero. Esses 3 fatores que foram apontados são muito importantes na vida conjugal, na vida matrimonial, que primeiramente as finanças, As finanças na vida de um casal, elas traz um equilíbrio ou um desequilíbrio. Também o uso excessivo de redes sociais traz um esfriamento no matrimônio, na família. Há casais que não conversam, há famílias que não se assentam mais à mesa, e isso traz um esfriamento familiar muito grande. Vamos ver o próximo texto. Outros pontos também são analisados pelo mentor. A individualização da sociedade, mudanças na percepção do relacionamento e dos interesses pessoais estão à luz sobre a complexidade dos fatores que contribuem para o aumento da taxa de divórcio. Segundo William, a sociedade moderna tem mais acesso sobre direitos e opções, algo que pode ressaltar em soluções alternativas. Entre elas, o divórcio em situações de adversidade. Existe também os casos de relacionamento visto com interesse de crescimento pessoal. E isso é um desafio, isso desafia a visão tradicional do casamento.
expectativas mais elevadas, consequentemente pode gerar frustrações, conclui William Dumont, né? Então veja só, esses problemas realmente eles trazem um distúrbio no seio familiar, e isso causa divórcios, conflitos familiares que culminam no divórcio. E observando principalmente a segunda parte do texto, onde ele fala das expectativas familiares do casal e as frustrações por um dos cônjuges, isso traz um desabor muito grande, considerando que o número de mulheres independentes dentro dos lares tem crescido muito esses últimos tempos. E tem um problema muito grande em relação à independência da mulher, quando ela consegue ter um salário maior do que aquele que deveria ter um salário maior, que no caso o homem, que seria no caso o provedor provedor mestre. E quando ela tem uma ascensão financeira maior do que a dele, isso traz dentro de casa, se não houver maturidade, vai trazer conflito diante da bênção. Isso vai trazer um conflito muito grande para o casal, por não saber administrar essa bênção no seio familiar. E aí, as expectativas dessa pessoa que teve uma ascensão financeira maior, as expectativas, a visão dela de mundo, de conquista, é bem maior do que em relação àquela pessoa que praticamente estagnou na vida profissional e não tem um acesso financeiro tão bem quanto a sua esposa. Eu já vi muitos casos assim, em que acabam realmente no divórcio, porque a falta de maturidade para fazer gestão frente ao matrimônio, frente aos problemas internos da casa, principalmente as questões de despesa. Você viu que o autor também falou acerca das expectativas e das relações sociais que mudaram e mudaram drasticamente. A família hoje elas tem que estar preparada de todas as formas para se manter unida. E nada melhor para orientar esta família do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem sustenta essa família. Uma família, olha, observe que o número de divórcio foi muito grande. Mais de 1 milhão de pessoas divorciaram no Brasil em 2023, contrapondo 814 mil casamentos. E veja que as pessoas estão entrando e saindo do casamento pelas frustrações das expectativas não atendidas no casamento. E isso é falta de Deus na vida da família. Tem pessoas montando, criando, juntando-se com outra pessoa sem a direção de Deus para montar uma família, para um casamento. E o que acontece? Acontece que uma casa que ela não tem o arquiteto Jesus Cristo dentro dela, vai acontecer isso mesmo, vai acontecer desastre, o desastre do desmoronamento. Por isso que essa lição é chamada de manual, porque toda casa bem construída ela tem um projeto arquitetônico, ela tem um projeto estrutural, ela tem um projeto sanitário, ela tem um projeto elétrico, e esse projetista ele dá o manual de como operar. Assim é em nossa vida conjugal. Nós temos um manual, e o manual é a palavra de Deus. Nada contra a mulher ter uma ascensão financeira, não, porque muitas mulheres são batalhadoras e correm mesmo atrás e alcançam. Agora tem alguns homens que ficam estagnados na vida profissional e depois não sabem fazer gestão perante a bênção que tem em casa, tá? Então vamos discutir um pouco esse assunto agora aqui em nossa revista. O manual orienta marido e mulher, justamente. A falta de orientação traz o quê? Traz distúrbio, traz transtorno. Cada marido deve amar sua mulher e não tratá-la asperamente. Primeiramente, o mandamento vem para o homem. O homem deve amar a sua mulher. Uma coisa áspera é aquela que não houve polimento. A grosseria é o câncer que devora o amor. Nenhum casamento subsiste a grosseria a todo tempo ou todo tempo.
Cada marido deve amar a sua mulher e aí como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Está em Efésios 5:28. E nesse mesmo capítulo, vamos ver aqui, nesse mesmo capítulo, Efésios 5:28, o apóstolo fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha que responsabilidade do homem amar esta mulher como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Deixa eu abrir aqui, eu estou usando a Bíblia de Estudo Pentecostal. É uma Bíblia com muitas páginas adicionais e a gente vai rompendo aqui até achar. Achei. Efésios 5, né? Efésios 5 diz o seguinte. Efésios 5. A partir do 22, vós mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho e vamos ver aqui atrás e diz assim. Efésios 5:22. Efésios 5:22. Meu Deus, que... Eu vou trocar aqui de Bíblia e vou usar aqui a minha Bíblia bereana, tá? Vamos lá, nós estamos estudando, né? Então não tenha pressa. Vamos abrir aqui a Bíblia bereana. Aqui. Vós, marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, purificá-la pela lavagem da água, que é a palavra de Deus. Ora, esse marido deve amar tanto a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, é um amor sacrificial, é um amor com propósito, é um amor com entendimento. Por que esta mulher entrou na sua vida? Por que você está na vida desta mulher? Por que vocês dois estão juntos? Qual é o propósito dessa união? Cristo tinha um propósito com a igreja. Eu também devo descobrir qual é o propósito meu na união minha com a minha esposa. Quando eu descubro isso, quando eu entendo o propósito de Deus no meu casamento, a jornada fica mais fácil de se viver, porque é natural que no casamento tenha as divergências, mas quando eu sei qual é o propósito que nós estamos juntos, a jornada fica mais fácil. Vamos ver aqui. Ensino para as mulheres. A mulher deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor. Está em Efésios 5:22, nós já lemos, e Colossenses 3:18. Quem está com a responsabilidade da missão é o marido. O princípio de autoridade e de liderança, mas a mulher é sua ajudadora, administradora do lar, educadora dos filhos. A mulher deve respeitar o marido, pois ele foi colocado como líder do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Olha só, irmãos, a responsabilidade é de ambos, tanto do homem como da mulher, de educar os filhos. A mulher, ainda mais nos tempos modernos que vivemos, nós devemos entender uma coisa: mulher não aguenta mais muita coisa não, meu irmão. Mulher não aguenta muito chafurdo no perto do ouvido dela não. Falta de respeito, grosseria, traições via internet. Ora, o que é uma traição via internet? Se você, homem ou mulher, tem o hábito de estar vendo pornografia na internet, você está traindo o seu marido, a sua esposa. Se você tem o hábito de paquera em sites de namoro, você sendo casado, fazendo perfil falso, você está traindo e adulterando a sua esposa. Então,
Hoje em dia, nos tempos modernos, devemos ter muito cuidado na nossa relação pessoal. O esclarecimento que se tem hoje da vida é muito grande. E não é toda mulher que está sujeita a suportar grosserias e mais grosserias do seu esposo, e nem da sua esposa. Do outro lado, a mulher deve também amar o seu marido a ponto de respeitá-la e sujeitá-la, estar orientando, dar sua opinião. Quando a Bíblia fala que a mulher está sujeita ao marido, não está dizendo que ela é escrava do marido, não é assim não. Ela está sujeita a um princípio de autoridade, mas a mulher tem voz ativa no lar e precisa ter, porque tem muito homem cabeçudo por aí. Então, a mulher, ela tem voz ativa dentro do lar e precisa ter. E este homem deve amar esta mulher que lhe orienta, que lhe impulsiona, que lhe adverte, que troca ideias. A internet tem matado as relações conjugais acerca do sentar à mesa, do falar, do conversar, entre família. E isso é um problema que nós devemos evitar e observar para não cometê-lo, porque o esfriamento vai trazer para a família um desastre. Amém? Vamos andando. O ensino para o casal: o marido deverá pagar à mulher o que lhe é devido, e para a mesma sorte a mulher pagar ao marido, suprindo as suas necessidades sexuais, sem esquecer que estamos falando daquilo que lhe é legítimo perante a Bíblia, ou seja, o casamento. O casamento, ele é legítimo sexo no casamento. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem o marido. Um pertence ao outro e nenhum tem direito de rejeitar um ao outro. Ora, esse rejeitar, ele está falando de causa própria, de caso pensado. É bem verdade que tem dias que não dá clima para sexo. Tem dia que não tem clima. Mas você fazer de caso pensado e rejeitar a sua esposa ou rejeitar o seu marido, você está matando o seu casamento. Você está matando aquela pessoa, sufocando aquela pessoa. Porque isso não é uma atitude de uma pessoa que ama. Isso é uma atitude de uma pessoa leviana. E nós que somos cristãos, a Bíblia nos orienta, o manual orienta, que eu não devo fazer isso de caso pensado com a minha mulher e nem com o meu esposo. Vamos ver aqui o tópico 2. O manual orienta pais e filhos. Ensino para os pais: ser amigo dos filhos é muito legal e saudável. Mas lembre-se que antes de serem amigos, são pais, e o papel dos pais é criar, educar, proteger, prover e disciplinar. Quem trata os filhos só como amigos anula e ofusca a responsabilidade de pais. A Bíblia diz para ensinar a criança no caminho que deve andar. Não adianta falar o que não pratica. Não adianta. Realmente. Agora veja, você deve ter um princípio de relacionamento amigável com seus filhos. E isso é justo. Mas não esqueça que ele é seu filho, que você é o pai dele. E nem deixa ele nem ela esquecer que você é o pai dela e você é a mãe dela, ou o pai dele e a mãe dele. E quando eu falo não deixar esquecer, é não deixar o princípio de autoridade ser jogado ao léu, não passar pelo princípio de autoridade. Pais que não têm autoridade sobre seus filhos, ele vai ver os seus filhos fracassarem por diversas vezes. E filhos que não respeitam a autoridade dos pais, eles não prosperam, não vivem muito tempo sobre a face da terra. Por quê? Porque o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe. Amém? Então, veja só,
eu preciso entender uma coisa, que eu tenho um filho e que nos tempos modernos eu não posso ser inimigo do meu filho, adversário do meu filho ou da minha filha, e nem deixar esse clima de hostilidade dentro da minha casa, em hipótese alguma. A Bíblia diz para ensinar. Ora, ensinar é uma tarefa árdua. Quem ensina, ensina com dedicação, com paixão. Eu tenho filhos já de 20, 30 anos, mas ainda hoje eu os ensino. E tem muitas maneiras de ensinar, mas a mais eficaz é o exemplo. Não adianta você falar e não fazer. Não adianta você mandar e você também não ir. O exemplo é a única maneira pela qual você pode educar os seus filhos. Não adianta você que teve vários casamentos e agora quer que seus filhos tenham apenas um casamento, se você não tem um comportamento com o último casamento que você está. Se você não respeita o seu último marido, sua última esposa. Claro que o seu filho vai absorver o exemplo seu de ter casado 7 vezes, 10 vezes. Você ter casado mulher 5, 6, 7 vezes. E agora você impõe um jugo sobre a sua filha, sobre o seu filho. Claro que isso não vai colar. O exemplo é a única maneira eficaz de você educar os seus filhos dentro da sua casa. Eu sei que em algum momento da sua vida você lembra da educação que você teve dos seus pais e que você foi questionado em algum momento e naquele velho momento você diz: meu pai, minha mãe não fazia isso, meu pai, minha mãe não aceitava isso. E você precisa agora passar o cajado para seu filho. Nós estamos numa verdadeira corrida de bastão. Logo eu vou passar o bastão para minha filha, para meus filhos. Você também. Você já viu aqueles atletas que correm na Olimpíada até alcançar o outro e passa o bastão para o outro, passa o bastão para o outro? Essa é a nossa vida. E a única maneira de eu passar de fato e de direito o bastão é pelo exemplo que eu dou para meus filhos. Amém? Então vamos lá. Para o 2.2. Ensino para os filhos. Nem todos são casados, nem todos são pais, mas todos são filhos. Os filhos deverão obedecer em tudo os seus pais, pois isto é agradável diante do Senhor. Está em Colossenses 3:20. A obediência é um princípio. Não se quebra princípio. Também é um plantio que não obedece e não pode esperar a obediência. É um plantio. Quem não obedece não pode esperar a obediência. Os filhos precisam ser obedientes a seus pais no Senhor. Honra pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Está em Efésios 6:11. Veja bem, se você tem seus pais ainda vivos e você é filho ainda de pais vivos e é pai de filhos vivos, se você não dá o exemplo de obediência a seus pais, não espere que seus filhos vão obedecer você. Se você é do tipo que fala mal dos seus pais, não espere que seus filhos falem bem de você. Se você é do tipo que não dá atenção na velhice dos seus pais, não espere que seus filhos obedeçam você. Não espere. Não espere. Você não vai ter isso. A única maneira de se educar é pelo exemplo. Honra o teu pai, que teus filhos, e tua mãe, que teus filhos vão te honrar também. Honra eles com obediência, com carinho, com atenção, com preocupação. E seus filhos farão por você a mesma coisa. A mesma coisa. Amém? Vamos lá. Filhos
e pais vivendo respeitosamente. Existem muitos filhos órfãos de pais vivos, pais ausentes e negligentes. Não os acompanham nos seus estudos, não sabem o que eles estão precisando, não os ouvem. Filhos criados com amor, carinho e atenção geralmente serão bondosos, não se perderão no mundo degradado e depravado. E o amor é um caminho pelo qual eu devo seguir na minha casa. Ora, ele diz aqui o seguinte: existem muitos pais, muitos filhos órfãos de pais vivos. E é verdade. É um privilégio você ter um pai, você ter uma mãe. É um privilégio muito grande você ter um filho. Tem muitas pessoas que não podem ter filhos. Tem muitas pessoas que pagam caríssimo por tratamentos para terem filhos e não conseguem. Mas Deus te deu um filho. Deus te deu uma filha. Agora você se dedica tanto ao trabalho ou simplesmente é indiferente ao relacionamento com seus filhos. O que você espera que esse filho lhe dê lá na frente? Olha, nesses tempos modernos, eu volto a falar, a terceira vez que eu falo essa frase. Tempos modernos. Não podemos ignorar a inteligência dos nossos filhos. Não podemos ignorar as necessidades dos nossos filhos. Não podemos ignorar que é de fundamental importância um relacionamento com meus filhos. Se você não teve isso na sua infância e você está com dificuldade agora de passar para seus filhos, peça ao manual, ajuda ao manual. A Bíblia, ela vai te dar instruções de como você vai proceder com seu filho. Sobretudo, o Espírito Santo vai guiar esta família, vai lhe guiar e vai abrir o seu coração. É bem verdade que tem pais que têm dificuldade hoje de transmitir atenção, carinho a seus filhos, porque eles não tiveram. Mas não é porque você não teve que você também vai ser agora um poço vazio, uma fonte seca. Não é assim. Você é um cristão. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Receba de Deus e transmita a seus filhos. Não tente comprar seus filhos com presentinho. Não tente comprar seus filhos com ofertinhas. Conquiste. A conquista é diferente. A conquista exige relacionamento. A conquista exige sentar-se à mesa. A conquista exige um passeio. A conquista exige ir ao mercado. A conquista exige uma viagem. Uma conquista exige um bolinho de aniversário, por mais simples que seja. A conquista exige uma mensagem na internet, no WhatsApp. Onde você está, meu filho? Onde você está, minha filha? Papai e mamãe lhe ama. Parabéns para você. Você é uma filha maravilhosa. Você é um filho maravilhoso. Eu acredito no seu potencial. Oh, irmãos, como é bom você ouvir isso dos seus pais. Eu tive o privilégio de ouvir da boca da minha mãe. Como eu sonhei, meu filho, que você fosse um pastor. Aleluia! Como eu sonhei, meu filho, ver você um pastor. E para a glória de Deus, ela alcançou esse momento na vida dela. Então, é a mesma coisa que você vai fazer agora com seus filhos. E dizer, minha filha, como eu sonhei ver você conquistando a sua vida, conquistando o seu ministério, o trabalho, a sua profissão, a sua faculdade. Parabéns! Não custa nada começar, não custa nada elogiar um filho, não custa nada elogiar a esposa. Dizer, minha esposa, que comidinha mais gostosa que você fez hoje. Mas que vestido mais bonito é esse? Ficou tão bem em você.
Não diga que o vestido é bonito, diga que o vestido ficou bem nela. Diga que ela deixou o vestido bonito. Entendeu? Tem esse macete. Diga para ela, olha, esse vestido ficou muito bem em você. Sem você ele era muito feinho, mas em você ficou muito lindo. Você é espetacular. Quem é que não gosta de um carinho? Quem é que não gosta de um afago, né? A gente chama aqui de cafuné. Quem é que não gosta de um elogio? Todos nós gostamos e isso é muito importante para a conquista familiar. Amém? Vamos andando que o tempo urge. Aleluia! Vamos lá. O manual orienta uma família sólida. Ensinos para uma vida familiar duradoura. O casamento não tem não tem prazo de validade. O casamento não tem prazo de validade. Quem não segue a Bíblia e não tem garantida as suas promessas, pois ela ensina a indissolubilidade do casamento. Está erradinho ali o slide, mas eu vou consertar e disponibilizar para você. Quem não suporta um ao outro prova que não tem amor no coração. Quem não perdoa não será perdoado. Quem não tem acordo não pode andar junto. Está em Amós 3:3. Veja bem, ele fala assim: o casamento não tem prazo de validade. O casamento ele não vence. O casamento, à luz da palavra de Deus, à luz do manual, ele é indissolúvel. Só a morte pode acabar com o casamento. E a palavra de Deus é quem dá a garantia, o manual. Contudo, porém, quando o casamento não tem amor no coração, ele não aguenta as provas. Quando o casamento foi feito por interesse, quando o casamento foi uma união que Deus não uniu, que é o que mais tem por aí, é casamento que Deus não fez. Tem muita coisa aí que uniram e não foi Deus que uniu. Tem muita coisa aí que Deus uniu e estão separando. Por quê? Pela dureza do coração. Um coração duro, ele não perdoa. Um coração duro, ele tem dificuldade em se relacionar com amor, com fé. É preciso ter fé para estar casado. É preciso ter fé para casar. É preciso ter fé para viver casado. Quem não tem fé para viver casado não vive. Simplesmente não vive. É preciso ter fé para viver o seu casamento. E a fé exige que você tenha um coração maduro. Na lição passada, tem uma pergunta interessante que é: quando devo namorar? Eu acredito que quando é que eu devo me casar? Quando eu tenho maturidade suficiente para entender que eu vou casar com uma pessoa não para ser feliz, mas para fazê-la feliz. Eu entrando no casamento com esse entendimento, o meu casamento se tornará duradouro. Isso chama-se maturidade, princípio de maturidade. Porque de fato o casamento, ele vai trazer muitas conquistas interessantes na sua vida, e uma delas é que ele vai te amassando e te moldando na lida diária de cada dia. O casamento faz isso. Vamos andando. Ensino para uma vida familiar estruturada. Famílias estruturadas não é porque não tem crises, mas porque as crises são vencidas, as barreiras são ultrapassadas. Não é porque não tem ventos contrários, tempestades, enxurradas, mas tem um alicerce
que ele lhes dá sustentação. E é um casamento que está, uma casa que está sobre a rocha. Famílias estruturadas, maduras, elas vencem as crises juntas, que os outros nem ficam sabendo. Uma família desequilibrada, imatura, todo mundo sabe que ela tem crise, todo mundo sabe que ela tem problemas, e todo mundo participa e vira uma enxurrada de pitaco. É dos parentes, é dos vizinhos, todo mundo. Casamento é preciso ter maturidade. Na maturidade, você consegue vencer as crises familiares, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja financeira, seja não. Maturidade. Cristo no meio de sua casa. Quem coloca a palavra de Deus, o próprio Cristo, no seio da sua família, no centro de sua família, ele terá sucesso sobre a sua vida. E só a morte acabará este casamento. Amém? Vamos lá? Porque todos nós, amados, passamos por lutas e provações dentro e fora do casamento. Ensinos para uma vida familiar de testemunho. O nosso testemunho de vida comprova que a nossa união conjugal e a nossa harmonia familiar vai refletir para outras pessoas. O nosso relacionamento será espelho para muitos. O nosso exemplo de vida conjugal contagia e contagiou os nossos filhos e netos. Eles precisam ganhar interesse pelo casamento e nos imitar. Nós precisamos estimular os nossos filhos a namorar, a casar-se e a ficar casado. E quem faz isso somos nós pais. Não é a televisão, não é a internet, não é educador do YouTube. Não. É o pai e a mãe. O exemplo de testemunho que vocês têm, ele vai contagiar os seus filhos. Que eles vão querer um casamento igual ao de vocês. E nós precisamos motivar e incentivar. Por que tem muitas pessoas que têm trauma quando se fala em casamento? Porque ele viu o casamento dos seus pais ser um desastre. E aí ele teme que o casamento dele também seja um desastre. Por que o índice de junção de pessoas sem casamento é tão grande? Porque as pessoas não querem compromisso. Em algum lugar eles foram afetados nas suas vidas e atrapalhado a sua vida conjugal e ele não quer. Ele não acredita, ele tem na verdade, além de trauma, ele tem superstição. Que se casar, vai dar errado. Se casar, vai ter que viver assim. Ah, fulano casou, vivia bem, mas aí casou, começou a desandar. O problema não foi esse. O problema é a falta de Deus dentro do casamento. Aqui a revista nossa ensina desde que o homem, a mulher e o casal. Depois ela ensina os filhos. Depois ela ensina o conjunto. Um casal que entra para um casamento sem Deus, ele não vai saber usar o manual de instrução. Como nós lemos em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Ele não vai saber orientar seus filhos. Não, seus filhos darão muito trabalho a eles. Eles não saberão o que fazer. E depois a família toda desestruturada. Por quê? Falta de Deus. Falta do manual. Não tem temor a Deus. Para casar, é preciso ter temor a Deus. Para viver junto, tem que ter temor a Deus. Para estar unido,
tem que ter temor a Deus, é preciso ter fé para casar e para viver casado. E nós que somos cristãos, devemos procurar preservar a família. A família, nos últimos governos, ela vem sendo assolapada, ela vem sendo bombardeada. E a mídia, a internet e esses pseudo-educadores, eles falam que não compensam estar casado e dão exemplo. Esses artistas famosos da internet dão exemplo de que o casamento não vale a pena. Hoje estão com uma pessoa, amanhã estão com outra. E a mídia bombardeia a família a fim de destruir a família. Mas Deus tem um propósito com a família, e Deus tem um propósito na sua família, e Deus tem um propósito com você para formar uma família. E vamos preservar a família. Você lembra lá, no início da aula, 814 mil versus 1 milhão. 1 milhão de divórcio. Aonde está o defeito? Aonde está o problema? O problema está na falta do temor a Deus, na falta de fé, na falta de compromisso. E nós cristãos, nós servos de Deus, devemos procurar orientação na palavra para mantermos unidos, firmes na rocha que é Jesus Cristo. Porque a Bíblia, ela vai nos dar a orientação necessária para nós mantermos a nossa família no eixo, mantermos nossa unidade familiar, mantermos o nosso crescimento espiritual e mantermos a família unida, invencível e inabalada. Amém? Que Deus te abençoe, te dê a sorte, te dê a paz. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor te cubra de bênçãos espirituais. Amém? Até a próxima aula. Um grande abraço. Não se esqueça do like da fé, compartilhar e se inscreva no canal. Nos ajude. Amém? Um grande abraço. Até a próxima aula.